Boa tarde, ou boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende do horário que vão assistir. Ontem, o vídeo de ontem deu muito pano para manga. A nossa família, né, ficou cada um lembrando uma coisa. E então foi bem polêmico, né? Foi muito bom. E apesar de ser triste, né, porque foi as perdas, né, da minha mãe. E desculpa, eu tô assim meio gripada. Tô com sintomas de gripe, mas não tô com gripe nem espero que não esteja com outra coisa. Mas é só uma alergia, sei lá. E então, para amenizar um pouquinho, né? Porque ontem eu lembrei de coisas muito tristes, né, da minha mãe. E, e hoje eu, ainda fora as outras coisas que a minha irmã foi lembrando, e eu fui lembrando também, coisa mais triste ainda que a minha mãe sofreu. Mas vamos esquecer, porque agora minha mãe está lá no céu, já está descansando, e eu, né, é melhor lembrar de coisa alegre. E então hoje eu vou falar sobre música. Eu falei já em outro vídeo que a gente foi criado com música, né? Meu pai vivia com música, ele andava assoviando, ele ia para a roça, ia assoviando, trabalhava o dia todo cantando, assobiando, ele amava música, né? E passou isso para nós, né? E eu sei que quando a gente era tudo pequena, a gente não tinha rádio, nem um simples radinho a gente tinha. E então meu pai, acho que a frustração dele era essa, era não ter rádio, né? Aí ele ele fazia assim, quando a gente morava nos Martins, né? Que é aquela casa da porteira, assombrada e tal. E a gente morava lá e assim, mais ou menos uns 500 metros, acho que mais, acho que era bem mais longe, morava uma tia, né? E aí ela tinha rádio. Então, o meu pai, quando chegava da roça, tomava banho e todo mundo também já estava preparado. Lógico que a gente ia junto, né? Aí nós ia lá na casa dessa tia para escutar rádio. E à noite tinha aquele programa do Edgar, Edgar de Souza, Edgar de Souza na Rádio Nacional. E então cada noite era um cantor diferente. Então quando era o cantor preferido do meu pai, ou os cantores, né, preferidos do meu pai, ele dava um jeitinho de ir lá assistir, escutar, né, escutar o rádio. E então lá íamos todos nós, né, marchar. A gente passava, eu lembro que pelo o caminho eu tô lembrando como se eu estivesse andando lá. Tinha uma ponte, depois da ponte tinha uma pedreira, né? Que meu pai trabalhou nessa pedreira, tirava pedra, né? Era uma pedreira enorme, assustadora. E a gente brincou muito nessa pedreira. Quando o pai estava trabalhando lá, a gente ia junto. E então a gente ficava vendo aquelas pedras enormes vinha escorregando lá de cima. E foi uma época difícil também pro meu pai. Aí nós passava pela pedreira, né, o caminho, depois entrava numa mata. Não era mata fechada, mas tinha árvore dos dois lados. E tinha um trecho bem grande, só de passar embaixo de árvore. E tinha uns passarinhos, não sei se todo mundo conhece, como é que é o nome? A gente chamava de, urutau, o nome do passarinho. E a gente falava assim que ele era o goiavo, goiavo, ele cantava goiavo, goiavo. E é urutau o nome do passarinho. E a gente ia passando, eles estavam sentados no meio da estrada
e a gente ia passando e eles saíam voando. E aí a gente assustava com eles. E, e até chegar na casa dessa minha tia. Aí tinha um lugar de grama, né? E tinha a igrejinha. E aí a gente chegava na casa dela. Eu sei que daí chegava lá, a gente ficava ouvindo. Era. Tinha um. Como é que fala? Tibagi Miltinho, Tunique Tinoco, Jacó Jacozinho, todas aquelas cantor antigo, né? Cantor sertanejo raiz. E então era muito gostoso ir lá ouvir. Eu não sei se a minha tia gostava daquele bando de gente assistindo, escutando rádio na casa dela, mas ela nunca demonstrou que não gostava. Ela sempre tratava a gente muito bem, fazia o cafezinho, servia pra gente. E eu sei que depois terminava o programa, umas 10 horas da noite, aí a gente marchava de volta, né? E todo mundo feliz, porque tinha ido escutar rádio e adorava. E nessa época era a época também da Jovem Guarda, que estava estourando, né? A Jovem Guarda, Beatles, enfim, todos aqueles artistas, né? Que fizeram tanto sucesso, era nessa época também. E a gente tinha uma tia, o meu pai, eu não sei se era tia ou que tipo de parente que ela era, parece que é tia. Minha irmã deve lembrar melhor. A gente ia na casa dela também de dia, porque a gente queria escutar essas músicas, né, da Jovem Guarda. Então, a gente ia na casa dela, eu fiquei pensando agora, né, nossa, como a gente perturbou essa tia, coitadinha dessa tia. Mas ela era tão boazinha, tão, sabe? E eu lembro que a sala dela era grande, enorme, e a sala era uma espécie de depósito. Tinha a cadeira, tinha as mesas, tinha a mesa, tinha a cadeira, tinha o rádio, o bendito rádio que a gente tanto gostava. Então a gente ia lá perturbar ela para escutar as músicas da Jovem Guarda. A gente ligava o rádio de dia, olha, a gente nem colocava na cabeça que estava gastando pilha, que a gente estava dando, né, trabalho, porque a gente ia lá só para escutar rádio. E depois a gente ia embora, mas eu ajudava ela, a gente buscava água para ela, porque era tudo muito dificultoso, né? Tinha que pegar água lá na mina, então a gente ia e, e ela ficava contente quando a gente buscava água. E então a gente fazia isso, tudo para escutar rádio. E depois lá na casa da minha nona, a gente não podia escutar, porque ela tinha um rádio, mas era reservado para a hora do sertanejo. Eles só ouviam rádio das 5 às 7 da noite, ficava o rádio na Rádio Piratininga de Piraju, e aí eu não lembro o nome agora do locutor, mas eu lembrava até pouco tempo atrás. E aí ficava o rádio ligado. Eu sei que 6 horas tinha a bênção do padre Donizete, que a minha avó não perdia de jeito nenhum. E depois ficava ligado até às 7, que era a Voz do Brasil. Aí eles desligavam e ligava de novo à noite para escutar o programa do Edgar de Souza também. Mas aí quando a gente não morava lá nessa época, então não escutava. E a gente sempre morava em lugar longe, né, da minha nona. E de vez em quando a gente mudava ali perto dela, naquela casinha, que quando meu pai ficava desempregado, né, a gente mudava lá. E eu sei que a nossa vida foi assim. Todo mundo pobre, todo mundo passando até fome, né? Apesar de que fome ninguém passava. Pelo menos tinha uma polenta com erva para nós comer, né? E, e não, eu sei que se a minha mãe deixava de comer para dar pra gente, eu nunca percebi. Mas com certeza ela deve ter feito isso. Mas
A gente estava sempre, graças a Deus, né, barriguinha cheia, e meu pai trabalhando, feito doido para colocar comida na mesa, e, e nós crescemos assim, com música, correndo atrás para ouvir música que a gente gostava muito. Nossa, a gente respirava música. Tanto que nessa casa que a gente morava lá no Martins, era assim, uma sala grande, né? Uma cozinha menor. Os quartos eu não lembro. Eu lembro da sala, porque eu lembro que tinha uma mesa na sala e um armário. E a gente não tinha sofá, então ficava a mesa encostada na parede. E eu e minhas duas irmãs mais novas brincava de baile. A gente fingia, uma fingia que era sanfoneiro e as outras dançavam. O sanfoneiro subia em cima da mesa e ficava lá tocando sanfona com a boca, né? E fazendo de conta que abria e fechava a sanfona. E nós acompanhando a música, né? E dançando ali na sala. Nossa, a gente era muito levada, não, né? Mas tudo pra gente era divertimento. E foi uma época muito gostosa. E tinha uma bica d'água muito boa ali, escorrendo água à vontade. E a minha mãe lavava roupa ali naquela bica. Tinha uma caixinha d'água, que caía a água dentro da caixa e escorria para fora. Tinha muita água. E era um lugar muito gostoso. Eu sei que o que eu lembro é isso, da gente ir lá na casa do meu tio para ouvir rádio. E eu lembrei quando eu assisti o filme do Zezé de Camargo e Luciano, eu vi o pai deles ajeitando a antena e fiquei pensando, nossa, é meu pai em vida, né? Porque meu pai também, por causa de rádio, ele movia o mundo, mas não podia comprar o rádio, ele só pôde comprar bem mais tarde, quando eu já tinha acho que 15 anos, minha irmã 14, por aí. E demorou pra gente poder comprar. Mas, graças a Deus, foi tudo bem, nós crescemos bem, sem traumas, né? E não é a pobreza que deixa trauma, né? Mas sim sofrimento. E graças a Deus a gente teve sofrimento, mas teve também momentos felizes. E eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Eu espero que todos curtam, compartilham. E toca no sininho, que é para poder receber as notificações dos vídeos que eu vou colocar. E aí você já assiste, né? E não esquece de se inscrever, tá? Não vale só assistir e não se inscrever. Tem que se inscrever também, que vai estar ajudando e futuramente vai ajudar muito os animais, porque eu cuido de muitos animais e eles precisam de vacina, de vermífugo, de muita coisa, tá? E por hoje é só. Então até a próxima, se Deus quiser, e até mais.